Ferdinando Bertin, um médium do Havre, evocou o espírito de pessoa dele conhecida, que respondeu: quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo existente entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem estes infelizes sofredores. Seguiu-se, então, a seguinte comunicação espontânea: estou num medonho abismo. Auxiliai-me, ó meu Deus. Quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda a parte o barulho das vagas, e nem uma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com os seus horrores, quando eu não quero morrer. Oh, meu Deus! Não é a morte futura, é a passada. Estou para sempre separado dos que me são caros. Vejo meu corpo. Eu que há pouco sentia, era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero me sentir, mas sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição bem a precinto. Conjuro-vos a orar. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas. Socorro, tende piedade, não me repilais, não nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Afogo-me. As vagas vão tragar-me, sem que aos meus reste o consolo de me tornarem a ver. Mas não, que vejo, meu corpo balouçado pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe. Mais uma vez, né, gente? Quem joga a corda é a mãe, né? Mais uma vez. É sempre a mãe que joga a corda, né? Se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como mártir e não como infeliz castigado. A mãezinha, né, com a inocência dela, imagina que com o sofrimento que o filho passou, ele está santificado, né?
Algum comentário que alguém queira fazer? Ó, entrou uma coisa aqui na tela, só um minutinho. Ó, vós que o sabeis, sereis implacáveis? Não, certo intercedereis por mim. François Bertin. Desconhecido inteiramente esse nome, não sugeria sequer à memória do médium uma vaga lembrança, pelo que supôs fosse de algum desgraçado náufrago que se lhe viesse manifestar espontaneamente, como sucedida várias vezes. Mais tarde, soube ser efetivamente o nome de uma das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paragens, a 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem e no momento em que se julgava ao abrigo da morte. Não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento porque se teria manifestado a este em vez de o fazer a qualquer membro da família. É que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Isso nós sabemos, né? Nós temos conhecimento, é questão de mediunidade, de sintonia, né? Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha a liberdade da escolha, sendo conduzido instintiva e atrativamente para este médium, dotado, ao que parece, de aptidão especial para as comunicações deste gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como outros, a encontraram em idênticas circunstâncias. A família estranha ao espiritismo, talvez infensa mesmo a essa crença, não teria acolhido a manifestação como se fosse como esse médium, posto que a morte remontasse a alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando com as ondas, mas, ao mesmo tempo, se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após da causa da sua morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência
denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente pelo mesmo médium, dizendo-lhe o seguinte: a piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Olha a força da piedade e da oração. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Ele tem consciência que terá, né, que passar pela reparação. Sofro continuamente, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despontar-me na alma. Mas, ó, o abismo escancara-se. O terror e o sofrimento absorvem o meu pensamento. Dê misericórdia. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência, à noite, sempre à noite. A água a bramir das ondas que me tragaram são apenas pálida imagem do horror em que se envolve o meu espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência de minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Antes de ler essa nota da editora, é interessante que lá no começo, é interessante a gente observar isso, que lá no começo ele fala que os dois naquela tábua não se salvariam, mas era ele e o corpo dele. Vocês se lembram que nós lemos? E agora me veio isso, é que ele diz para o corpo, ó, nós dois nessa tábua não nos salvaremos. Mas era ele e o corpo dele. Ele estava achando que o corpo dele era uma outra pessoa, né? O espírito, na página anterior, foi designado pelo nome de Ferdinand, exatamente como no original. Consultamos diversas edições francesas, inclusive a quarta, de 1869. Aí continua. Fazem-me bem as vossas preces, não me as recuseis. Não quero reapossar-me desse hórrido sonho que se transforma em realidade quando o vejo. Tomai o lápis mais vezes. Muito me aliviará
o comunicar convosco. Dias depois, numa reunião espírita em Paris, dirigiram-se a este espírito as seguintes perguntas por ele englobadas numa única comunicação e mediante outro médium na forma abaixo. Eis as perguntas. Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestastes? Quando o fizestes, parecíeis duvidar ainda do vosso estado, ao mesmo tempo que externáveis angústias de uma morte horrível. Tendes agora melhor compreensão dessa situação? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Poderíeis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Isso constituirá ensinamento para nós e ser-vos-á um alívio. Por uma confissão sincera, farei jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. Resposta. Em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolta nas vagas em fúria, ondas, né? Provando incessantemente este suplício, este frio glacial que sobe ao estômago e o constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Não devo eu começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo-vos a vós todos que vos interessastes pelos meus tormentos? Perguntastes se me manifestei muito tempo depois da morte. Não posso responder facilmente. Refletindo, avaliareis em que situação horrível estou ainda. Penso que, para junto do médium, fui trazido por força estranha à minha vontade e, coisa inexplicável, servia-me do meu braço com uma mesma facilidade com que me sirvo neste momento do vosso, persuadido de que ele me pertence. É a psicografia, né? Agora, experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular mas há ele que vai cessar. Mas, meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre? Depois de ser muito animado, o Espírito ajuntou. Eu era muito culpado, e o que mais me tortura é ser tido por mártir, quando em verdade não fui.
na precedente existência, eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Orai por mim. Comentário de São Luís a esta comunicação. Agora, uma comunicação de São Luís. Esta confissão trará grande alívio ao espírito que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar. Era amado e estimado de seus chefes. Esta circunstância era o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à terra, onde, tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. Da força que ele tinha para ser cruel, ele usou da mesma força agora para ser bom. O mesmo empenho. O devotamento que demonstrou era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final, a da morte que teve. Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outros infligira, e reparai que uma ideia o persegue, o pesar de ser tido como mártir. Será tomada em consideração essa humildade. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação, no qual, por vossas preces, podereis sustentá-lo, fazendo que o trilhe a passo mais firme e resoluto. Então, eu deixo aqui um comentário final da minha parte, depois vocês poderão comentar, que todo o nosso pensamento, sentimento, palavra e atos ficam gravados em nossa consciência. Todo sentimento, todo pensamento e tudo o que fazemos fica gravado. E nós, com certeza, hoje conhecemos isso, sabemos disso. E apesar de todas as dificuldades, eu considero que nessa encarnação estamos tendo um certo esforço em ser melhor. Isso, com certeza, para todos nós, é um passo muito importante, né? E sou muito grato a Deus por estar aprendendo com vocês, como um testemunho como esses que nós tivemos, e que isso sirva como um farol para nós, para a gente tomar decisões que podem mudar nossas vidas, né? Alguém deseja fazer um comentário final? Então, nós deixamos aqui um grande abraço a todos, a nossa gratidão. Vamos continuar essa caminhada e vamos ter sempre conosco. Nós não podemos deixar de ser aprendiz. Somos todos aprendizes, né? Um grande abraço a todos vocês. Tchau. Celso, eu queria te fazer uma pergunta.
Sim. Eu quis deixar a pergunta para depois do estudo, que eu acho que não era conveniente deixar. É assim, nesses relatos em que o espírito se vê ligado ao corpo, naquele primeiro relato, eu fiz as continhas lá, deu 8 meses, mais ou menos. Então, você imagina o que virou o corpo dele. Tanto que o que foi encontrado foi metade do corpo. Um outro relato que a gente vê também, naquele livro lá, Transição Planetária, em que ele fala sobre o desastre do tsunami, a gente sabe o que o tsunami faz com o corpo. O corpo não existe. E no relato, não existe nesse sentido, ele fragmenta. E no próprio relato do Transição Planetária, ele diz, né, do trabalho da equipe espiritual que vai lá desligar o perispírito do corpo. A minha pergunta, Celso, eu não consigo entender. Que corpo, se o corpo físico não existe? Entendeu? Não existe mais. Então, mas ele está mentalmente ligado àquela imagem. Então, aí ficou essa dúvida. Então, ele tem a imagem do corpo. Sim. Tá. É a mesma imagem, Elza. Por exemplo, como é esse relato? Ele se vê afogando até o último momento. É a imagem do afogamento. É a mesma coisa a imagem do corpo. Tá. Né? Beleza. Tchau, Tudo gente. bem, gente? Até mais tarde. Até mais tarde. Gente. Obrigada, hein? Obrigado por tudo, gente. Obrigado.